Quem fez foi Lula. Se Lula não tivesse iniciado, não existia transposição, não. A gente ainda estava esperando, era mais 500 anos daqui para frente. Graças a Lula, nós temos água. Graças a Lula, a iniciativa de acreditar que era possível, nós hoje temos água. Nós temos o privilégio de dizer assim, essa água aqui é nossa. Nós conseguimos produzir com essa água. A água que trouxe para cá foi quem? Lula. Quantos governos não passaram lá dizendo que ia fazer e não fizeram nada? Todo mundo aqui na região sabe que essa obra é do Lula. Lula que fez. Aqui não teve uma pá de terra do Bolsonaro. Porque abriu uma torneira e dizer que foi dele a transposição. Essa história pode ser contada no sul do país, em outros locais, né? Mas aqui, na minha terra, não. Aqui não se cria, não. Água é vida. A prova tá aí, correndo. Você foi lá, não foi? Pronto, tá aí. Tinha gente que duvidava que não vinha nunca. Aí eu digo, homem, vem. Lula ficou na história pra nós. Água que Lula trouxe, ó. Ao longo das últimas semanas, o Jornal Nacional tem mostrado aqui os efeitos da pior seca dos últimos 30 anos na região Nordeste. E, ironicamente, isso acontece num ano em que deveria estar pronta uma obra gigantesca para amenizar esse problema. E ela não só não terminou, como ainda teve o custo praticamente dobrado. A transposição do Rio São Francisco foi uma ideia defendida pelo então ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, e acolhida pelo presidente Lula no primeiro mandato. A obra começou em 2007. 2 anos depois, eles visitaram os canteiros, acompanhados da então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. A transposição livraria dos efeitos da seca cerca de 12 milhões de sertanejos. Levaria a água do Rio São Francisco a quase 400 municípios de 4 estados. Pela previsão inicial, a obra já deveria estar pronta, mas avançou apenas 43%, de acordo com o Ministério da Integração Nacional. Menos de um mês antes de deixar o cargo, o então presidente Lula falou sobre o prazo de conclusão da obra. Está previsto a gente inaugurar definitivamente a obra até 2012, o que será a redenção da região mais sofrida do Nordeste brasileiro, e o povo do Nordeste vai poder decidir a utilização dessa água. Operários se empenharam para retirar o mato, outros tantos para cavar o canal. A esperança se espalhou pelo sertão. A água escorreria por aqui, entre paredes de concreto. Só que a obra parou e o serviço já feito vai precisar ser novamente executado. No lote 11, em Custódia, as placas de concreto estão sendo refeitas, enquanto centenas de quilômetros de terra escavada esperam pelo acabamento. Os gastos, evidentemente, vão crescendo, porque as obras vão sendo refeitas, os projetos vão sendo refeitos, e tudo isso significa custos adicionais. Inicialmente, a obra custaria 4,5 bilhões de reais. Há 2 anos, o valor subiu para 6 bilhões e 800 milhões. Agora está em 8 bilhões e 200 milhões de reais. Hoje, as obras de construção civil estão paradas em 6 dos 14 lotes da transposição. Em 4 deles, os contratos com o governo foram rompidos. Os consórcios alegam que o valor da licitação é menor do que o custo real. A transposição passou de ser uma esperança, né? E hoje está sendo um grande problema aqui, um tormento para a comunidade. O Tribunal de Contas da União investiga os gastos. Irregularidade tem muitas, porque desde o início desse projeto de 2013 para cá, ele vem se debatendo sempre com dificuldades, porque é exatamente porque falta o projeto. Obra que se inicia sem projeto, você sabe como começa, mas não vai saber como termina. O TCU determinou a abertura de um processo para fiscalizar o que aconteceu em cada trecho e punir os eventuais responsáveis pelas irregularidades. O Ministério da Integração Nacional admite problemas de gestão e está revisando os contratos com as construtoras. Existe problema de gestão do Ministério? Existe, claro que existe. Passamos o ano de 2011 praticamente todo negociando com as empresas a continuidade delas nas obras, tá? Parte delas ficaram, outras querem sair. O Ministério afirma também que as construtoras que abandonaram os trabalhos foram multadas em 2% do valor do contrato e que elas ainda estão obrigadas a entregar o serviço pronto, sem ônus para os cofres públicos. A ministra do Planejamento deu um novo prazo para a conclusão da obra. Essa obra foi iniciada com um projeto básico
E durante a execução de uma parte das atividades se desenvolveu o projeto executivo. Nesse momento se percebeu uma diferença entre o projeto natural, entre o projeto executivo e o básico, e nós estamos fazendo todo o aditamento dos contratos dentro da lei, dos 25% que a lei permite, mas que as pessoas não percam confiança não, aquele pessoal tem fé. E o que eu posso dizer para eles é que a água vai chegar sim em 2015. Por meio da assessoria, o ex-presidente Lula declarou que não vai comentar questões administrativas do atual governo. Inteiros de uma obra bilionária iniciada há 5 anos para levar água ao semiárido nordestino estão abandonados. A repórter Mônica Silveira mostra que o atraso na transposição do Rio São Francisco é visto com tristeza por quem enfrenta a pior seca dos últimos anos na região. Outro dia de sol implacável. Os sertanejos quase não conseguem sustentar a esperança que invadiu o coração deles 5 anos atrás. Eu não tenho essa esperança dessa água chegar aqui não um dia. A obra para salvar 12 milhões de nordestinos da falta de chuva começou em agosto de 2007. Pela previsão inicial, até o fim de 2012, a transposição estaria concluída e levaria a água do São Francisco a municípios de 4 estados, por 2 canais de concreto chamados de Eixo Norte e Eixo Leste. Mas hoje, trechos de canal que já tinham sido concluídos estão rachados e precisam ser refeitos. No caminho da transposição fica Sertânia, 34 mil habitantes com sede. O nível da água do reservatório da cidade está reduzido a 4,5%. E ele fica bem ao lado dos canteiros que as construtoras abandonaram, alguns ainda cheios de máquinas encaixotadas. As empresas também deixaram para trás quilômetros de buracos escavados na terra onde o mato já cresceu. O Ministério da Integração alega que as obras são muito mais complexas do que o imaginado no projeto inicial e que até agora, na média, avançaram 43%. Segundo o governo, algumas construtoras encontraram custos bem mais altos do que os previstos. Era a água que restava para os animais. Hoje eles vêm, não encontram nada e voltam para dentro do mato. Só o que há aqui agora é um poço cheio de lama, onde os peixes lutam pela vida. O replantio das mudas para substituir as plantas nativas arrancadas pelas máquinas não vingou. A seca não poupa nada. E ela nunca pareceu tão cruel quanto agora, no mesmo cenário de uma obra orçada em mais de 8 bilhões de reais, por onde ainda não escorreu uma gota d'água sequer. A gente se sente frustrado porque é muito dinheiro público investido e as obras tudo abandonadas e paradas. Agora a gente está com dúvida, porque o descaso que está muito grande, a gente fica com o pé atrás agora, a gente não dá mais para confiar. O Ministério da Integração Nacional declarou que vai realizar novas licitações ainda este ano e que a meta é concluir a transposição do Rio São Francisco em 2015.